Fala galera do Mundo Lean, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre dimensionamento de estoque. É um tema bastante polêmico e que muita gente tem dúvida, né? Como é que eu faço para dimensionar o meu estoque? Estou com muito excesso de estoque, estou com muita ruptura, né? Como é que eu faço para ter um estoque naquela linha tênue, né, de sacrificar o fluxo de caixa ou ter rupturas, né? Quem trabalha ali planejando, né, o abastecimento dos estoques, o dimensionamento dos estoques, vive naquela linha tênue, né? Se exagerar ali a mão, corre o risco, né, de gerar ali um baixo giro, né? Se é muito cauteloso, corre o risco ali de conviver com uma série de rupturas. Então eu vou trazer para vocês aqui um modelo, né, que a gente usa muito no Lean quando a gente fala de sistema puxado nivelado para dimensionar os estoques de uma maneira adequada, tá bom? Então vamos direto aí ao ponto, eu vou trazer aqui uma apresentação para vocês. Então, pessoal, vamos falar de cálculo de estoque, né? Qual que é o primeiro passo? O que eu preciso saber para eu poder calcular o meu estoque? Primeira coisa que eu recomendo para vocês, gente, régua de 12 meses. O que é isso? É uma análise do comportamento da tua demanda nos últimos 12 meses. Então, vejam aqui, eu tenho alguns itens e eu tenho o consumo de cada um, a quantidade consumida, né, de cada um, não comprada, tá? Tem muita gente que usa o comprado. O comprado não é a demanda do cliente, né? Então é o que foi usado, né? Então se você tem o seu almoxarifado aqui, quando a área retirou do teu almoxarifado, é esse número que eu quero. Quanto foi retirado do teu almoxarifado pela área cliente, tá bom? Não é o quanto o teu departamento de compras comprou, né? Tampouco a tua previsão. É o realizado que foi realmente retirado e consumido. Então eu tenho essa informação de demanda mês a mês aqui. Isso me gera, pessoal, um dado de frequência. O que é esse dado de frequência? É dos 12 meses, em quantos meses aquele item teve saída e quantos meses não teve. Porque eu tenho um item que tem muita quantidade, mas ele é concentrado em um mês. Ele não tem um giro, ele não tem uma saída frequente. Então ele sai muito em um mês e depois ele não sai mais. Por isso que é importante a gente olhar a visão do cliente, o que foi retirado do teu estoque. E com esse dado de frequência, a gente consegue classificar a curva ABC. Aqui é uma curva ABC de frequência, não é uma curva ABC de valor, né? E nem de criticidade. Então, curva A, uma sugestão aí de critério, curva A, de 12 a 9. Então, o que é? O que dos últimos 12 meses saiu entre 12 e 9 meses. Curva B, de 8 a 4, curva C, de 3 a 1. Então, eu estou olhando, né, os itens que saem com maior frequência e os itens que saem com menor frequência, para eu tomar minha decisão de política de estoque. Então, dependendo do capital que você tem, da condição que você tem de manter um estoque, talvez você decida manter só curva A em estoque, talvez curva A e curva B o que for estratégico, né? Curva B e C só que for item estratégico, aquele item que é difícil encontrar no mercado ou que se ele faltar tem um impacto muito grande na tua operação. Então essa classificação ela vai te permitir definir o que você quer manter estocado e o que você não quer manter estocado, não pelo olhar da quantidade, mas pelo olhar da frequência. Se eu tenho um item que eu uso um por semana, a quantidade é baixa, mas toda semana eu uso um. Então eu tenho que ter estoque. Estoque de quanto? Talvez 3, né? Tenho um lá, né? Tenho 3, consumi um, ainda tem 2. Se tiver alguma variação ali, consumir 2, ainda fica 1. Dificilmente numa semana vai consumir os 3. E aí se eu tenho compras semanais, eu consigo manter esse estoque funcionando tranquilamente. Tudo bem, pessoal? Então, primeiro passo aqui, tenha uma régua de demanda. Tenha um olhar para todos os teus itens, estocável, não estocável, todos os itens que passam pelo teu processo, você tem que ter essa régua de 12 meses para você ter essa visão de demanda e inicialmente de frequência, tá bom? Depois que eu tenho a minha régua de 12 meses, tenho demanda, né? Tenho todos os dados dos meus itens, o que eu preciso saber? Eu preciso entender os níveis de estoque, o que significa cada nível, né? Então, vejo muito falar, estoque segurança, né? Eu tenho um estoque normal, um estoque segurança, eu tenho estoque normal, estoque pulmão, né? Então, o que significa esse negócio? Ciclo, pulmão, segurança? O que é o significado disso? Pessoal, de uma maneira muito simples. Estoque de ciclo é a quantidade que eu mantenho no estoque para manter a demanda normal. O que é a demanda normal? É se nada mudar, é a média, a demanda média, né? Então, se eu não tiver variação de consumo, se eu não tiver perda, se eu não tiver nada, tiver um cenário perfeito, essa quantidade é suficiente. Ele nunca vai entrar no amarelo. Então, é o meu consumo normal. E o pulmão? O que é o meu estoque pulmão? É uma quantidade que eu estou acrescentando ao estoque de ciclo para absorver variações de consumo. Né? Então a demanda ela não é uma média, a demanda média. Né? Tem semana, dia que eu consumo mais, tem semana, dia que eu consumo um pouco menos. O problema não é quando eu consumo menos, o problema é quando eu consumo mais.
Então eu tenho que ter uma parte do meu estoque para eu ter o consumo médio, mas quando eu tenho picos, esse estoque pulmão vai absorver, não vai deixar faltar, ele vai estar lá para isso. E o segurança? O segurança é para ineficiências, seja ineficiência do fornecedor, seja ineficiência do teu processo, se você está calculando um estoque no supermercado de produto, né, subproduto fabricado ou produto acabado fabricado, né, então você tem variações no teu processo. Se é um processo, né, de compras, você tem variações do teu fornecedor, você tem defeitos, você tem refugos que a própria área produtiva, às vezes, em uma transformação gera. Então, essas perdas, você precisa ter também essa parte do teu estoque para isso. Então, eles são adicionais. Ciclo, mais o pulmão, mais o segurança, isso compõe o meu estoque. Então, primeiro eu preciso ter a minha régua de 12 meses. Depois eu preciso entender o que significa cada nível. Aí eu posso calcular. Eu vou calcular cada nível do meu estoque. Como que eu começo calculando? O estoque de ciclo. Né? Então, como é que eu calculo o estoque de ciclo? Quais variáveis eu preciso? A minha demanda diária, que vai vir da onde? Da minha régua de 12 meses. Está aqui a minha régua de 12 meses. Né? Então, a demanda média mensal é de 32. Significa que a média dos 12 meses é 32. Né? Aqui tá vendo que eu deixei em amarelinho? Aqui eu estou deixando um forecast. Então, 9 meses é realizado e 3 meses é previsão. Então, eu estou dando um peso maior para o histórico e um peso menor para a previsão, mas eu não estou deixando de olhar para o meu forecast, para dimensionar o meu estoque. Agora, tudo depende qual é a acurácia do teu forecast. Se a tua acurácia é muito baixa, não sei o quanto vale a pena você olhar para ele. Tá certo? Então, é uma decisão tua, mas pode ser usado. Então, tenho a demanda média mensal, que é 32. Se eu dividir aqui por 30 dias, a minha demanda média diária é 1,06 peças por dia. E eu tenho o meu lead time. 5 é o lead time de compra, 5 dias, e 15 dias para o fornecedor me entregar. Então, o que significa isso? Que quando há o disparo de compra, eu levo até 5 dias para comprar, e depois que eu emitir o pedido de compra, eu levo mais 15 dias para o fornecedor me entregar, e o item está liberado no meu almoxarifado. Então, são 20 dias. Então, se eu pegar a minha demanda diária vezes o meu lead time, 1,06 vezes 20 dias, né? 5 mais 15, o meu estoque de ciclo é 21 dias. Então, o que significa? 21 dias de 21 peças, na verdade, desculpa, que aqui vai dar 21 dias próximo a 21 dias por coincidência, né? Mas 21 peças é o meu estoque de ciclo. O que significa? Que se não houver nenhuma variação, e eu comprando, né, nessa frequência de 5 em 5 dias, né, levando até 5 dias para comprar e o fornecedor levando até 15 dias para entregar, essas 21 peças vão ser suficientes. Mas se eu tiver alguma variação de consumo ou algum problema, o meu estoque não vai atender. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, o meu estoque pulmão. Tenho que acrescentar o meu estoque pulmão. Vamos usar aqui distribuição de Gauss, né? Achou que você nunca ia usar isso? Aprendeu lá na faculdade, né? Achou que nunca ia usar. Tá aí. Vamos usar Gauss aqui. Como é que a gente vai usar nessa distribuição normal? A gente vai usar o desvio padrão. Né? Então, o que significa isso? Um desvio padrão corresponde a 68% de variação. 2 desvio padrão, 95. 3 desvio padrão, 99,7. 6 desvio padrão vai cair no 3,4 ocorrência por milhão de oportunidade, né? O tal do 6 sigma. Né? Quanto que a gente vai usar aqui? De novo, você decide. Eu costumo usar 2 desvio padrão, 2 sigma, que corresponde a 95. Por quê? De 95 para 99,7 é uma diferença muito pequena, né, de percentual ali, só que se a gente for olhar isso no cálculo, a gente vai ver que gera uma quantidade significativamente maior de estoque, um custo maior de estocagem, então eu costumo usar 2 desvio padrão. Depende do teu processo, depende do teu critério, depende, né, não posso te dizer qual você deve escolher. Eu trabalho, na maioria, para não falar em todos, mas na grande maioria dos processos que eu tenho atuado, a gente usa 2 desvio padrão. Como é que eu vou calcular isso? Eu não tenho a minha régua de 12 meses, não tenho a minha demanda média mensal aqui, que saiu dessa régua, o meu desvio padrão também vai sair dessa régua. Eu vou fazer o desvio padrão dessa amostragem aqui. Só que eu vou fazer 2 desvio padrão da média, tá certo? Vezes a minha frequência de compras. Tá? Porque se eu pegar o desvio padrão diário, eu estou falando para um dia. Só que se eu compro de 5 em 5 dias, se a minha compra é semanal, é de 7 em 7 dias, então se eu pegar esse desvio padrão diário e usar ele, eu estou fazendo desvio padrão para um dia, mas eu demoro 7 para comprar. Então eu preciso abastecer, preciso garantir esse estoque pulmão para 7 dias. Tá? Porque se eu compro de 7 em 7, de 7 em 7 dias está chegando. Então eu monto o meu estoque pulmão para 7 dias. Então desvio padrão 2 vezes o desvio padrão diário, vezes 7 dias. Tudo bem?
Se a minha compra é mensal, eu só compro uma vez por mês, aí eu tenho que fazer 2 vezes o meu desvio padrão diário, né? 2 desvio padrão, que é o 95, vezes 30 dias, tá certo? Porque eu compro uma vez por mês. Então o meu estoque pulmão precisa estar apto para cobrir os 30 dias de consumo, tudo bem? Calculei o meu estoque pulmão. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Calcular o nosso estoque de segurança. O que é o nosso estoque de segurança? É um fator de segurança que corresponde às ineficiências vezes o ciclo mais o pulmão. Então, por exemplo, aqui eu estou considerando 20% de ineficiência. Então, 0,1, né, mais 0,1, 20% de ineficiência vezes o ciclo mais o pulmão, vezes 21 mais 11, que vai levar um estoque de segurança de 7. E qual é o meu estoque total? 40, que é o quê? 21 mais 11, né, que vai dar 32, né, mais 7, né, vai dar 39, aí aqui provavelmente tem algum arredondamento, que levou 39,7, 39,8, e o meu estoque então é 40. De 40 até 19 eu estou no verde. De 19 até 7 eu estou no amarelo. 7 para baixo eu estou no vermelho. 0 eu estou na ruptura. Então é assim que eu interpreto. Né? Ah, o item está no amarelo, está mais ou menos. Não, se o item está no amarelo significa que teve variação de consumo ou teve uma variação, né? um problema ali de estabilidade, porque o item não consegue vir para o vermelho sem passar pelo amarelo. Chegou no vermelho, pode ser que teve uma flutuação maior do que o dimensionado no pulmão, ou que teve flutuação mais problema. Né? Chegou na ruptura, pode ser que tenha tido uma variação muito grande, ou pode ser que tenha tido uma variação e problema, pode ser que não tenha tido variação, mas porque teve muito problema. Aí você tem que analisar. Depois que eu calculei, implementei o meu estoque e está rodando. O que eu faço? Acompanha, recalcula mensalmente a régua de 12 meses e acompanha. Acompanha o quê? Veja padrões nos itens. Itens que não entram no pulmão e na segurança. O seu estoque está muito alto, você pode diminuir, principalmente se ele não for um item crítico. Itens que constantemente estão entrando no pulmão e na segurança. Olhe para ele, alguma coisa está acontecendo. Ou a tua demanda calculada está errada, ou o teu desperdício está muito alto, ou o teu fornecedor não está cumprindo com o lead time que foi planejado. Se você calcular e seguir essa rotina, você vai conseguir ter sucesso aí no seu dimensionamento de estoque. Eu vou gravar um próximo vídeo para isso não ficar longo, que eu vou mostrar para vocês essa planilha aqui. Tá? É a planilha de cálculo do estoque. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com essa planilha para fazer esse cálculo, usar essa metodologia que eu falei e também como que a gente integra isso com o setor de compras avaliar o estoque diariamente e tomar a decisão de compra com base nos níveis de estoque para evitar as rupturas, para evitar os excessos e como que ele consegue acompanhar aí alguns indicadores para você ter aí um estoque saudável. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, espero aí ajudar. Se vocês querem aí entender como é que a gente faz para aplicar essa planilha, esperem aí o próximo vídeo, eu vou explicar tudo direitinho. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha com as pessoas que você acredita que pode ajudar. Né? Me segue lá no LinkedIn, temos alguns cursos também na Udemy, então acessa lá o nosso perfil da Udemy, eu vou deixar aqui nos comentários e te espero aí nessa jornada aí do Mundo Lean. Um abraço a todos.